Mas então você não tá nessa realidade. Ó, agora todo mundo sério que tá gravando, tá, gente? Tá. Como eu exemplo, tá valendo igual. Você tá ali do lado da Dani aí, que acabou de chover. É comigo. Cara, eu quero ficar em pé. O melhor é que foi filmado. Vamos fazer um meme. Quer comida? Você tá ali que dá Depois quem gerencia o vídeo sou eu, né? Então, vocês não terão acesso ao Na programa. verdade, seria legal você ficasse aqui, assim, ó. Também acho, o pessoal lá de trás, porque fica mais próximo lá. Porque aí fica mais... O pessoal de trás aqui, ó. Porque aqui não dá... Você tá aqui, né? Não, é sério. É, porque aqui não dá muito pra formar roda. Mas assim, a gente fica na medida do possível. Porque tem esse degrau. Então vamos começar, gente. Podemos? Não teremos. Então, primeiro agradecer muito a Márcia, mais uma vez, que aqui a gente traz para a banca e explora a pessoa ao máximo. Eu não posso falar nada que eu faço igual. É. Então, aqui o grupo, basicamente, são alunos de mestrado e doutorado e... Tem mais gente que está aí, São todos seus orientadores. Tá reservado aqui para Ana Teresa. Porque a câmera tá direto. Tem alunos de mestrado e doutorado, mas tem... Nem todos são meus orientandos, mas tem pessoas que não são do programa também. Que vão, elas estão fazendo disciplinas como ouvintes aqui. E a Adriana, que está ali atrás, é minha aluna de iniciação científica. E tem o Luiz Felipe, que estava aí, que é professor da rede, que não é do programa. Tem algumas pessoas que não são do programa. Mas as pessoas que são do programa são todos meus alunos ou da Ana Teresa. Né, Ana? O Leilão está viajando? Será? Ninguém diga. E são todos meus alunos ou da Ana, quer dizer, do grupo de formação. E a ideia hoje é, como quem estava aqui com o dia que o Jonei veio, é a gente contar um pouco as coisas que a gente faz para Márcia e a gente trocando ideias e tendo ideias, etc. Então... Mas é do Lucas, é que eu tirei agora. Eu vou ficar mais por aqui mesmo. É por causa da câmera, falando sério. É, tem que ficar nessa. Eu acho que quem quiser pode falar um pouco do seu trabalho, mas para começar vou falar um pouco também de um projeto geral que é esse PDC, que é o Práticas Docentes Compartilhadas. Que a Márcia já conhece um pouco, porque a gente estava naquele editorial daquele número especial no qual a gente publicou aquele artigo que foi sobre o piloto. Entendeu? E agora a gente depois daquele piloto fez um segundo estudo, um estudo principal, e a gente coletou um monte de dados, e basicamente a ideia é, qualquer coisa eu vou falando, vocês vão completando, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa. O Fábio vai querer, com certeza. Mas... É bullying, gente. Por isso também, que ele fala, ele também fala bem. Eu falo bem menos pro Fábio, não dá pra completar. Eles falam sempre coisas que... Eu acho que quem vai querer falar é o Diego. Tá. Mas sempre falam coisas que acrescentam muito. Então a ideia, né, é realmente uma maneira que a gente encontrou aqui. Eu diria, se puder resumir o objetivo em uma frase, é incorporar os saberes emergentes da prática como uma componente formal do curso de licenciatura. Eu acho que essa questão da componente formal é importante, que é uma questão do reconhecimento daquele saber como uma parte formalmente integrante dos saberes que integram essa formação. Exatamente. Então, por isso que a gente fez questão de aprovar esse negócio primeiro no programa, na modalidade de estágio de docência, e no NDA da licenciatura. Então, isso é uma atividade oficial aprovada também no NDA da licenciatura aqui. Pode falar e eu passando por causa das palavras aí. Olha, e aí Lauzina sabe o que eu estou falando? Não. Sei. Ah, sabe? Ela sabe. Mas eu sei. Hã? Eu sei que você Tá. A Lauzina, fazendo matéria como ouvinte, é professora do Instituto Federal do Espírito Santo.
Mas foi minha colega de graduação, estudou aqui, a carioca, e hoje está lá. E ela não sei. Eu estou como ouvinte da disciplina de tendências, mas eu fiz faculdade em Thompson, de matemática, na UENF, fiz mestrado na UERJ, em Friburgo, em modelagem, Juliana. Fiz mestrado em modelagem computacional. na UERJ de Friburgo. Tá. Legal. Bem-vindo. Obrigada. Não, esse projeto é um projeto que a gente traz um professor da escola básica para dar aula junto com, em linhas gerais, para dar aula junto com o professor do ensino superior no curso de licenciatura. E de certa forma, isso é uma... Você falou sobre isso ontem, né? Porque a gente sempre... A universidade vai na escola, mas a escola nunca vem na universidade. De certa forma, é você trazer o professor presencialmente aqui, reconhecer os saberes desses professores e reconhecer ele como o estatuto dele como importante para a formação inicial dos novos professores da licenciatura em matemática. E eu acho que isso é fundamental, assim. E a grande vedete do processo é justamente trazer o professor para cá e ajudar no processo inicial. Isso que O que eu acho legal é trazer para cá, mas com uma outra perspectiva. Porque a gente conhece muitos projetos dos quais os professores da educação básica vão para a universidade, mas no sentido de receber coisas. E aqui não. Que eu já li, que o Victor conta, a ideia é diminuir essa relação de poder que tem da matemática escolar com a matemática, vamos dizer assim, da academia, né, da universidade. E isso que eu penso que é muito interessante, é muito bacana. É um vir, mas não é para receber coisas. É para receber, sim. Mas é para trocar. Mas é para dar também. Isso, né? exatamente. E é uma coisa realmente dos alunos, da parte dos alunos da licenciatura, tipo, reconhecer aquele saber como um saber que é pelo menos tão relevante como o outro. E que é um saber que, aquele saber que vem da prática, não pode ser esgotado pelo saber que vem da academia. O saber acadêmico, assim, quando eu digo saber acadêmico, inclui o saber mesmo de educação matemática, não é só de matemática. Ele não dá conta daquele saber que vem da prática, entendeu? E como é que vocês têm potencializado isso com a pesquisa? Então, aí a gente fez aquele... tratamento dessas informações, que é muita coisa, né? Então, a gente fez aquele que foi um estudo piloto, que na verdade começou meio incidentalmente. Começou por uma iniciativa do Fábio, na verdade. O Fábio falou, posso assistir a aula? Pode. Aí ele começou a intervir. E aí a gente teve essa ideia. Imagina o Fábio assistir uma aula sem ver. Que desafio esse, hein, Fábio? E aí a gente começou a basicamente filmar, mas no meio já do curso. E aí no semestre seguinte a gente fez um desenho metodológico mais assim, cuidadoso e coletou um monte de dados. E aí a gente teve ajuda também para isso de um colega da Faculdade de Educação, que é de Sociologia da Educação e que trabalha com etnografia, que tem uma... Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Que tem dá uma ajuda muito grande nessa parte metodológica, que é o Rodrigo Racistolato. E aí a gente fez um monte de coleta de dados. A gente fez, no começo, antes de começar a disciplina, a gente fez um grupo focal com os alunos. E nesse grupo focal, o que aconteceu? Fala aí. Porque a gente não sabe, Talvez não vou falar tudo mesmo. A gente fez um grupo focal antes de começar a disciplina. Aí, durante a disciplina, a gente filmou as aulas. Em cada aula tinha pelo menos um observador que fazia um relatório. E eu e o Fábio fazíamos um diário depois de acabar a aula sobre cada aula. E além disso, foram gravadas. E as aulas foram filmadas. E durante isso, o observador que fazia o relatório, eu e o Fábio, conversava com o outro. Na verdade, o grupo não falava sobre isso. Durante esses 6 meses. A gente só foi olhar os relatórios do outro depois que acabou tudo. E no final, depois que acabou, a gente fez, aí não foi mais um grupo focal, por questões metodológicas, foi uma entrevista coletiva. O professor de educação básica fala. O Fábio. E
e teve um questionário escrito que os alunos preencheram, mas isso acabou que pouca gente preencheu. Mas aí tem esse conjunto de dados todo, que é bastante coisa para analisar. E aí a gente tem olhado isso, e a gente, a princípio, estabeleceu três dimensões que a gente está olhando esses dados. Uma é da... E aí isso está gerando uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado que estão sendo feitas dentro desse programa. Uma é da produção de saberes, a partir desse modelo, que é a tese de mestrado do Vinícius, que você conheceu ontem, que deveria estar aqui, não sei porque não está. Que você conheceu ontem, aquele rapaz estava te ajudando, e que é o que a gente quer mandar para o e-book sobre isso, que ele está olhando os saberes que foram produzidos a partir daí. Aí ele começou a olhar isso com Schumann, Débora Ball e tal. Aí quando ele começou a escrever, eu mesmo falei com ele que talvez não desse conta. Aí ele começou a pegar Tardif, etc. E agora, o que ele está olhando não é mais assim, descrever os saberes. É olhar o que ele está fazendo, e isso que a gente vai mandar para o e-book, como o reconhecimento dos alunos sobre esses saberes mudou ao longo da disciplina. Entendeu? Então, como no final da disciplina, o lugar que eles colocavam esse saber vindo da escola era diferente do que como no começo da disciplina. Então, no começo. Isso. Tem o grupo focal e tem a filmagem das aulas, que tem intervenções dos alunos. E tem também todas as produções do aluno, provas, trabalho, não sei o que, a gente escaneou tudo, isso também faz parte do caderno, com tudo escrito também. Um dos cadernos ou dois? Acho que a Adriana participou também, né? E tem a Adriana que está ali, foi aluna dessa disciplina. Você viu o caderno também? Eu não sei porquê, porque eu cabelo preso. A gente gosta de dar no cabelo preso. Que é o cabelo mais bonito do Laprange. Então essa é uma dimensão, que é a dimensão de saberes. E foi legal que esse foi um olhar do Vini mesmo, que no sentido de, no início a gente estava meio que numa perspectiva de mapear os saberes que emergiram. E ele mesmo teve a ideia de olhar mais como que o grupo aceitava. Isso, como o lugar desses saberes muda para o grupo de alunos. Entendeu? Porque eu acho que é uma perspectiva bem mais legal. Eu também acho que é melhor categorizar, né? Exatamente. E aí mostra a relevância que esse tipo de programa tem. Isso aí. Uma coisa que me ocorreu quando você foi estudando, uma coisa que falta muito na nossa área, na minha perspectiva, né? Na educação matemática. E aí, enquanto bem mesmo, eu acho que, fazendo uma comparação, nada contra, tá? Mas a SBN sempre tem alguma coisa para oferecer quando o Ministério da Educação pede um material, um livro. Vocês pensaram em produzir um caderno de conteúdo, assim, eleger um tema desses e montar um caderno pensando na perspectiva da formação do formador, né? E trazendo um pouco dessas interações, dessa aula em si, mas com uma discussão matemática, né? Da matemática escolar com a matemática não tínhamos pensado. Na verdade, o grande tema é o 0,999. Tínhamos, mas deixamos de pensar, era aquela ação conjunta da SBN e da SBN. Em determinado momento eu tinha conversado com você da produção de aula do Laprange para estar lá naquela coleção. Então, aquela ação conjunta morreu, agora é só para gente. Isso que eu ia falar. Mas eu acho que a gente pode, sabe se quer essa ação conjunta? Que era uma coleção de livros. Que é daí. Mas já rompeu. Não, sim. Eu tava... Mas é isso que eu estou querendo dizer. É assim, não é porque rompeu que nós vamos fazer. Muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que fazer isso. E começando com a Daí do tempo atrás, ela fez comentário que as pessoas
que conversaram com ela sempre tinham uma proposta mais para o estágio, para as disciplinas de prática e metodologia de ensino, ou seja, para aquela sessão mais da educação matemática, que tinha poucas pessoas procuraram para conversar com ela, para trazer proposta dessa discussão matemática mesmo, né? Então, acho que vocês têm um material aí que pode... Que pode ser uma coisa diferente. Eu acho que é um desafio bacana. Vamos botar na lista. Eu já tinha pensado em fazer Quem é o isso. relator na época hoje? que tinha aqui, né? A Bruna é relatora? Ah, o vídeo. Bom, e aí só para completar, essa é uma dimensão. A outra dimensão, que é uma dimensão que começou basicamente com hierarquia, mas que é a tese de doutorado do Lucas, que está ali atrás. Aquele rapaz ali que ele está. Mas aí depois essa perspectiva da hierarquia também mudou, porque é basicamente a negociação de hierarquia. Que a gente começou um pouco pensando de ter um modelo que não tinha hierarquia, viu que isso não ia acontecer, que não ia dar certo, mas é a questão disso, da negociação de hierarquias. E a tese do Lucas, que é orientada pelo Rodrigo, que é esse colega da Faculdade de Educação, que é da área de Antropologia. E aí vocês já assumiram algum? Bom, na verdade tiveram algumas mudanças nas últimas reuniões, até tem algumas anotações aqui, que... Porque a disciplina passou a ser objeto de pesquisa agora. E aí a disciplina sendo objeto, o objetivo é analisar 3 momentos da disciplina, que é as expectativas dos alunos com relação à disciplina nesse formato, a ação prática, a execução da disciplina em si, aí nesse aspecto entra as negociações, hierarquia e tal. E por fim, tipo uma avaliação do projeto, meio que os frutos de uma disciplina nesse formato dos alunos, basicamente. Então tem esses três momentos, assim, da disciplina como objeto. Para olhar essa hierarquia, do ponto de vista teórico, vocês já escolheram? Bom, a gente estava conversando muito sobre situação de autoridade, né, quem tem autoridade para falar sobre determinado assunto. Quem legitima isso? Isso, quem legitima. E o Rodrigo sugeriu usar o interacionismo simbólico também nas negociações para as interações, basicamente. Tudo que envolver interação a gente vai usar esse referencial da sociologia. Isso. Você tem sugestão? Passa para aquele autor que eu joguei usa. Pois é, a Deinha falou isso. Falou isso do Bert. O Bert, para olhar, porque veja, fala em hierarquia, fala em relação de poder. Falando em relação de poder é uma referência interessante. Eu estou falando interessante porque eu não li, tá? Quer dizer, li, a gente estava comentando, uma coisa é ler, outra é estudar. Eu não estudei, já li, mas eu estudei. Não, é o autor que ele usa, ele fala dessas coisas. Referencia as coisas do Jamil. Na verdade, eu estava lá e eles mesmo falaram isso, só que logo que eu voltei da Bahia, teve esse problema que a minha mãe se internou meio que. Eles falaram isso, ele e a Andréia. Eu acho que quando ele teve aqui, ele chegou a citar, não, esse autor, que era de livro, né? Eu acho que naquele meio que ele compartilhou com a gente deve ter esse referencial. E por isso que ele usou o termo de flutuação de hierarquia. Ele até acho que uma confusão que a gente discutiu, se era flutuação de hierarquia ou flutuação das relações de autoridade e poder. E ontem você teve uma fala nesse sentido, acho que na qualificação do Fábio, para você ele é na costa. Mas aí já não. De certo modo tem a questão da hierarquia implícita. Porque nós, assim, na verdade, talvez ontem também surgiu isso, né, sobre o protagonismo. Talvez o que a gente estivesse vendo era a relação do protagonismo momentâneo na construção do conhecimento. Inclusive dos próprios alunos, quando eles tomavam parte, dizendo. E aí foi uma fala até de alunos. Né? Pela primeira vez me senti na universidade porque me senti produzindo alguma coisa. Essa fala eu acho representativa
Na verdade, tem essa coisa da hierarquia, tem até uma coisa que eu já comentei com você. Para mim, uma coisa que me marcou muito foi que eu nem sabia, depois apareceu nos dados, que os alunos reconhecem a autoridade do Fábio, tem uma legitimação no momento que alguém faz uma pergunta e eu falo que não sei. Ah, eu lembro. Eles relataram isso. E isso foi surpreendente, assim, o professor da universidade falar que não sabe alguma coisa e transferir a autoridade para o professor da escola. E discutir essa questão da legitimidade, como é que o grupo legitima, sob quais condições, um aspecto bacana. Uma das coisas que é importante também, principalmente para a última etapa, a avaliação do projeto, é que uma das coisas que a gente espera é falar também de formação de identidade, por isso que a palestra de ontem foi muito boa para mim. E eu não tinha ainda um referencial, então, igual você falou, de dar a cara a tapa e tal, e que a coisa está em construção, a gente com certeza vai se apropriar bastante disso. E nessa coisa de formação de identidade profissional, a ideia dos alunos se reconhecerem não como alunos de uma disciplina simplesmente querendo ser aprovados em mais uma disciplina, mas se reconhecer como futuro professor de formação. Essa é uma das coisas do último eixo. E nessa coisa da identidade, acho que tem uma coisa que o Nova fala muito também, que é a coisa de entregar a formação dos professores aos professores. E a formação é desenhada de uma tal forma que a pessoa que é responsável por estar conduzindo a formação não é um professor. Isso é como se o saber tivesse deslocado para fora do meio profissional, entendeu? Então, trazer um cara que é um profissional daquela atuação, eu acho que é um aspecto importante da produção de identidade ali. E já imprimi alguns aspectos dessa identidade no grupo, né? Eu tinha uma prática assim, eu trabalhei com alunos de terceiro e quarto ano, mais alunos de quarto ano. Eu, no primeiro dia de aula, eu já chamava eles de professor Fábio, assim, bom, o Fábio já é professor mesmo, mas enfim, eles ali, né, alunos, eu já chamava eles de professores. Não, eu falei, como não? Não, mas nós não terminamos. Aí eles ficavam meio assustados, falavam, não, nós não estamos formados ainda. Eu falei, falta o quê nessa altura do campeonato? Que é a ideia da metáfora do dialeto. Isso. Que o Nova fala agora da medicina, né? Quando o aluno entra na medicina. Mas eles, é sério, alguns deles, outros não, mas alguns tomavam um susto. Um susto de ser chamado de professor. Aí quem ficou assustado? Esse artigo de identidade da Márcia já leu ou não? Não. Eu tenho. Legal. Um pedaço do artigo. Artigo, gente. Não é exclusivo de identidade. Tem um recorte que tem a parte de identidade. É aquele que Já está. Vou botar no Google também. Eu mandei para vocês. Eu tive insight agora, depois que você falou. Você mandou pro Fábio para ele? Você mandou naquele e-mail. Mandei. Mandou pro Vitor? Então eu tenho também. Aquele e-mail que você não abriu. Vários Vitor alunos bota falam lá. de suas E experiências porque já eu fui com conversando com o professores. Fábio, aí E quando eles falam dessas experiências, eles puderam dialogar muito fácil sobre essas E uma outra coisa que a gente está olhando aí nesses dados é a questão das expectativas de diferentes. Joga pra todo mundo. O que estava falando? Não, acabei. É porque, assim, uma coisa que eu acabei de pensar agora sobre a tese do grupo é o seguinte: eu participei como um dos observadores em várias das aulas. E pensando nessa coisa de identidade profissional, eu percebi que durante o curso, muitos alunos, provavelmente pela primeira vez, puderam falar das suas experiências já como professores, mesmo sendo alunos de licenciatura. E o legal foi que, não sei, assim, minha impressão pelo menos, é que eles se identificavam com o Fábio e poderiam conversar com ele como se fosse quase um igual. No sentido de falar, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro lá com meus alunos, e aí eu acho que isso é legal no sentido de eles conseguirem se identificar como professores, identificar a universidade, um curso, como um lugar onde ele poderia compartilhar essa experiência com os alunos. E é o papel do interlocutor, né? Porque é assim, a imagem, quando a gente fala de identidade, não é só o que eu penso de mim mesmo, mas o que o outro pensa a meu respeito. Então, é como se eles se projetassem no Fábio, do ponto de vista. É o espelho, né?
pode espelhar. É meio que uma projeção. Mas essa coisa da autoridade também é importante nisso, porque outra coisa que eu percebi durante mesmo a experiência, que tem um momento que os alunos param de se dirigir a mim e começam a falar direto com o Fábio, porque eles não precisam. É como se eles dassem da minha autorização para falar com o Fábio no começo. Isso. E depois já estão autorizados, não tem mais que. Eu não tenho. Né? Isso para mim foi claro. Tem um momento que ele já começa, que é isso, por isso falou um pouco. Não, e até eu mesmo, assim, por ser novo, a situação, você começa numa posição, avançada. Esse aos pouquinhos você vai tomando outra posição e outra postura, e aí daqui a pouco você está. Porque não dá para negar que cada um de nós, a gente sempre brinca, é igual o feitor na mente do escravo. Guardadas as devidas proporções. Sim, É disso que eu estou falando. O que eu estou falando é daquilo que está no nosso ideário, né? No nosso imaginário. E nós é ele o representante pela Sim. Né? Para você e para os outros, é isso que vem num primeiro momento. Por isso que eu te falei da questão da flutuação de protagonismo também. Mas isso só se desmancha no processo. E nós também temos um registro que você me falou, que nós gravamos algumas aulas, planejamento de aula, de prova. Também faz parte dos dados. As reuniões que a gente tinha para planejar as aulas, a gente gravou, e conversa por zap também, que a gente falava sobre o planejamento da aula. Aula e confecção de avaliação, como é que é fazer, Vocês falaram algumas flutuações, falaram flutuações de hierarquia, falaram flutuação de protagonismo, e o que significa cada uma dessas coisas? E autoridade também. Você já tem alguma ideia do que significa essas flutuações e como é que vocês vão falar com esses termos assim? Você está falando um termo. Tá. A gente jogou para vocês poderem pensar pra gente. Eu acho que vai depender da leitura desse inicial do jornalismo. Escolher um termo, na verdade. Não, mas podem ser coisas diferentes também. Não, são coisas diferentes. Escolher um foco, então. Não, eu acho que é ver do ponto de vista o que está posto. Veja, nós estamos aqui para fazer pesquisa, não para reinventar a roda. Então, ver o que tem de pesquisa que trata desses diferentes termos e fazer uma escolha. Do teórico que vai te ajudar a olhar para as informações que vocês têm. Márcia, eu tenho uma dúvida que é algumas das coisas que a gente associa à formação da identidade, o Diego talvez pode até recordar que no artigo que a gente está escrevendo, em alguns momentos a gente fala disso ser um pouco de uma consequência do olhar para a matemática com vista ao ensino. Você lembra? Referente a isso. A minha dúvida é se a gente daria conta disso somente a partir dos processos de negociação, porque a ideia é que eu não vou abordar conteúdo, entende? Mas, no entanto, a gente tem essa ideia de que a concepção do curso envolve essa matemática, esse olhar para a matemática para a escola, para ensinar. Então, eu não sei se é possível que isso se esgote a partir das interações e negociações e sempre tem que entrar com detalhes, no caso que é a dissertação do ministro. Quando você fala disso para a identidade, né? Disso que você está falando. É porque eu acho bastante complicado mesmo você olhar todos os aspectos. De repente você pode fazer uma escolha de um aspecto que você considera que é importante para a constituição da identidade. Por exemplo, se você falou de conhecimentos, pode não ser, você pode querer olhar, por exemplo, pegar lá as coisas que a gente tem discutido, para essa relação de vulnerabilidade do sentimento de agência. Então você pega um aspecto e aprofunda nele, tanto do ponto de vista teórico, quanto para análise das informações. Né? Então você elenca os outros aspectos, né? São importantes, que você considera importantes para a constituição da identidade, diz, olha, e vamos olhar esse daqui com mais a fundo, porque senão a gente corre o risco de ficar na superficialidade das coisas, por uma questão de fôlego mesmo, né? Uma questão de tempo. Mas inclusive os elementos
referentes ao desenho do projeto, a forma como a disciplina é concebida, são elementos importantes. Sim. É porque você pode olhar para a identidade do grupo que compõe a disciplina. Eu não tinha pensado nisso até a palestra de ontem. Essa identidade que isso era outra coisa que eu estava pensando em Da falar. turma, né? Porque, de certa forma... Não da turma. Da turma ser do grupo. Quando eu falo do grupo, não é só os alunos. Ah, sim. Turma, na verdade, contando a disciplina. Vocês estão incluídos, é isso. Isso encaixa direitinho, já que a disciplina é o objeto de pesquisa. Isso. Só tira uma dúvida aqui agora. Você vai manter o estilo paper? Ah, sim. Então, a gente vai fazer talvez, como tem esses 3 momentos agora, expectativas esbarrem no 6 que já existe, expectativas, ação prática e avaliação. A avaliação eu acho que talvez não seja a melhor palavra para esse terceiro momento. Mas é tipo um pós, sabe? Tipo... É só o nome, só. São esses 3 momentos. Pré, durante e depois. Isso. Às vezes você tem que achar um nome para encaixar. Maneiro. A expectativa, só para já que vocês falaram muito de paper, nós também temos feito lá, a gente está fechando a segunda tese agora, formato de paper, e os alunos aderiram. É muito difícil. Mas a satisfação é muito grande, olha, que eles conseguem, porque o que eu peço para eles? É assim, você tem uma tese para definir, qual é a sua tese? Primeira coisa que você tem que pensar. Segundo, essa tese ela tem um objetivo, né, da tese como um todo, que é o objetivo geral. E tem os objetivos específicos. E os objetivos específicos são os objetivos centrais dos papers. E o conjunto desses objetivos tem que te ajudar a responder a sua questão mais ampla de investigação e defender a sua tese mesmo. Então, a gente sempre comenta assim, as conclusões de cada um dos artigos, a análise das conclusões dos artigos é que vai ser a conclusão da sua tese. Então, tem que pensar muito bem, porque não pode faltar coisa, não pode faltar elementos para responder a sua questão central de investigação. Então, na verdade, quando você tem que ter a tese como um todo na sua cabeça antes de começar a escrever o seu. Tira uma dúvida, nesses trabalhos que estão sendo feitos no formato multiplício, cada artigo tem acontecido uma reflexão de, tipo, em cada artigo aparece uma reflexão teórica novamente e tal, uma discussão um pouco repetitiva. Esse era o medo que nós tínhamos. Conosco ainda não aconteceu. Justamente por isso. Os artigos têm focos distintos. Pode ter sido no mesmo ambiente, né? No mesmo ambiente que eu falo, por exemplo, no mesmo grupo que está sendo investigado. No entanto, não fica repetitivo porque a lente que você vai utilizar varia de um artigo, lente no sentido não de diferentes teóricos, tá? Mas o que olhar de cada um deles. Não tem que ficar repetitivo. O que fica? A hora que você vai falar quantos professores são, quem são os professores, mas é coisa assim que não... Mas eu já vi multiplico, quase que copia-cole, e aí é muito bom. A minha leitura. As 2 bancas que eu fui de doutorado, que eram os papers que foram na Bahia, ambas, tinha, na verdade, o formato era assim, tinha uma introdução que era uma introdução estendida. Isso, a gente faz isso. Que não era nenhum paper, era uma introdução. Falando da sua pesquisa, das escolhas teórico-metodológicas. E onde vai aparecer o todo que se quer responder com as fragmentações que você falou. A conclusão de cada artigo junto vai responder uma pergunta maior, que é contemplada nessa introdução. E o referencial teórico também, o todo do referencial teórico está ali. Está ali. Nessa todo introdução. do grupo investigado, do referencial teórico, está tudo ali. Isso que eu falei do conjunto é lá para as considerações finais, as conclusões da tese.
Mas a Pergunta. Ah, sim, elas Você são já listadas. apresenta. Olha que você vai falar da estrutura da sua tese, aí você vai listar o artigo 1, tem esse Fala sobre objetivo, o artigo 2, tal, o artigo 3. E aí com esse formato sempre tem um pouco de repetição. Mas é pouco, é bem pouco. Entendeu? Tem que cuidar disso. Isso. A minha dúvida, assim, você tem formato de paper, provavelmente alguns deles foram submetidos a alguma antes da tese. Antes da Ou não? gente. Porque isso eu fico com receio de ter algum. É assim, nós submetemos antes, mas tipo assim, 3 meses antes, jamais seria publicado. Na nossa área, as coisas são muito demoradas, né? Sim. Mas, por exemplo, eu fico imaginando que o primeiro paper pode ser produzido ainda na qualificação, e aí 2 anos daria para ser submetido, aprovado e publicado. A minha dúvida é se esse formato que se utiliza para um paper, ele pode ser modificado na hora de entrar na tese, né? Porque eu imagino que a parte teórica tem que ficar um pouco mais enxuta, usando uma parte inicial mais geral, que abarque toda a parte teórica da tese. Essa foi uma angústia muito grande nossa, pelo seguinte: quando você submete pelo periódico, você está assumindo que os artigos são inéditos. Você está dizendo isso. E aí, se ele já está publicado na sua tese, como é que faz? E aí tem aquela exigência da CAPES, é fresquinho que vende mais porque é fresquinho, né? Aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para a CAPES questionando isso. Né? Por quê? Porque é assim, quando o aluno defende, o coordenador tem que colocar lá na plataforma a tese. E aí, se você põe na plataforma a tese, ela fica de acesso público. Né? E aí, como é que fica de acesso público? Já não é mais inédito. Aí você pega o repórter e submete. Então, qual a recomendação? O combinado, mais ou menos assim, né? Que o coordenador não colocaria a tese na íntegra lá na plataforma. Ele colocaria um resumo estendido da tese. E conforme os artigos forem sendo publicados, ele colocaria, se o periódico for aberto, um link para o periódico. Tá? E se não for, quer dizer, de todo modo, o link do periódico. Aí, se ele é aberto, ele vai ter acesso ao artigo como um todo. Mas não existe a possibilidade de você mandar ele não ser publicado? Existe. Como assim? Claro que existe. E aí, então, ninguém vai ter acesso? Não, aí você põe lá. Você põe o Você texto. põe o texto. Aí você publica. Aí você vai lá e coloca lá no... Por exemplo, do Everton, que foi o primeiro que nós fizemos, um artigo já foi publicado. São 4 artigos. Um artigo já foi publicado. Isso é padrão 4, é isso? Pode ser 3, é isso? Não tem padrão. Não tem padrão. Não. É porque tem programa que normatiza isso. O nosso nem normatizado, não tinha nada, não tem nada no nosso regimento. Então, na semana da defesa do Everton, eu falei, para os professores do programa, vocês estão convidados, o Everton vai defender, ele fez uma tese multiplica. Aí ele me falou, eu falei, sério, ele fez uma tese multiplica. Ela falou assim, mas como? O nosso regimento não prevê isso. Eu falei, então, o regimento não prevê nem desprevê. Não diz nem que sim, nem que não. Então, como ele é omisso, nós fizemos. É igual o nosso. Nossa, muito bravo assim, né? E aí, a gente tem um professor lá, ela é da física, e tem um professor da física que fala assim, tá certo, não tá no regimento, ela fez. Eu falei, agora se vocês quiserem normatizar isso, eu acho uma bobagem. Porque eu acho que a pessoa tem, no mundo inteiro isso já existe. Na nossa área é muito pouco, mas na área da saúde tem muito. Muito. Na área da saúde. Uma das motivações nossas para esse formato é porque dificilmente alguém pega uma tese para ler completo. E os artigos comunicam mais, se comunicam mais. E
de vocês lá, quais são as motivações? É parecida? Quais as motivações de vocês para aderirem a esse formato? Então, essa é uma justificativa, porque eu penso que nós temos um compromisso que é público com a academia. Nós somos uma instituição pública. Qual o retorno que você vai dar do investimento cultural e investimento para nós estarmos aqui hoje? Daí eu penso que esse é um tipo de retorno para a comunidade. Outra coisa que eu fico pensando é tornar mais legítimo algo que as pessoas já fazem, e até uma crítica do autoplágio, de publicar até depois fatiar, ou durante fatiá-la, publicando partes dela. Então isso legitima como artigo. É uma prática que tem sido feita. Na área da saúde eles chamam de modelo escandinavo. Ah, é? Na Inglaterra tem uma coisa que sempre existiu na Inglaterra, que a pessoa, lá existem pessoas que não têm doutorado e são professoras, inclusive orientam, e depois um ponto da carreira, alguém vai lá, olha para o conjunto de publicações dela e fala, isso aqui equivale a um título de doutorado, e ela ganha um título de doutorado. E isso lá é normal, ninguém achou, o cara contribuiu para a área. Isso. Entendeu? Tem gente, inclusive, orienta doutorado sem ter doutorado, quer dizer, não tem essa coisa muito do título. Sim. É a coisa de dar reconhecimento. É bem do livro Amaral. Ele falava. Mas a gente não pode não isso, pode saber, né? E ele sempre citava o Oscar Niemeyer. Aqui na nossa sociedade isso vai ser confundido com o profissional. Tem então, esse período. Então, infelizmente. Mas eu penso que é bastante interessante, pelo como eu disse agora. Você tem que ter a tese como um todo para você começar a escrevê-la. E essa visão de ter a tese como um todo tem a ver, eu não entendi assim, mais pragmaticamente quando faz uma tese muito feita, o que você apresenta na qualificação. Se eu estou entendendo essa sua preocupação, porque quando você vai fazer a qualificação, você tem que ter ideia da tese como um todo e não necessariamente você já tem um rascunho de todos os artigos. O que nós temos tido? Suponhamos que ele tenha feito opção por 4 artigos. Ele apresenta 2 na qualificação e deixa a indicação dos outros 2. Já aconteceu completo. Os 2 completos. Que não foram submetidos ainda. Que não foram submetidos ainda. Mas aí pelo menos nós fizemos assim. Que não foi submetido, mas já sabe para qual revista vai. A gente já imagina. Porque aí já põe no formato, né? Já põe no formato, já tenta aprender. Uma das grandes dificuldades que nós temos lá é a quantidade de páginas. Porque tem periódicos da nossa área que são muito curtos, não dá para escrever nada. E aí a capacidade de síntese é grande. Então, uma outra coisa, que aí eu conversei com a Delinha e com o Ronei, e já tem uma experiência maior, né, com relação a isso. E eu falei, Delinha, como é que... Porque aí eu fiquei desesperada disso, da publicação, publica, não publica. Conversei com ela antes de entrar em contato com a Carlos, né? Ela super tranquila. Não dá nada não, isso não tem problema não, enfim. E aí eu comecei a pensar, porque uma possibilidade seria, para a tese, você fazer uma coisa um pouco mais ampliada. Vamos dizer assim, um artigo com umas 30 e poucas páginas. E aí, depois, exercer a capacidade de síntese. Depois, para poder submeter. Então, não ficaria idêntico, porque você vai dar uma mexida ali. Só que, o que aconteceu com a gente com relação a isso? Como eu estava falando, o Everton. Um já foi publicado, um está submetido, e os outros 2 a gente queria e tem a intenção de submeter fora do Brasil. Então, a gente quis mexer um pouco. O que aconteceu? Está virando um outro artigo. Assim como pode virar outro com as considerações dos revisores. E pode virar outro também. Esse que já foi publicado, os revisores não fizeram muitas observações. Não. Ou seja, não mexeu muito. Mas pode acontecer.
aproveitando sua presença aqui, o Vitor acabou de falar de um exemplo de que ele admitia que não sabia alguma coisa e isso acabou mudando o ambiente da sala de aula. Isso poderia ser entendido como uma vulnerabilidade do Vitor, que isso mexeu naquele ambiente, naquele grupo de pessoas? Eu acho que ele provocou uma... Eu não sei se a gente poderia chamar de vulnerabilidade, porque quem ficou vulnerável nessa situação? Ele. Porque ele teve... Você se sentiu vulnerável? A vulnerabilidade é do sujeito, não é do... Quer dizer, pelo menos é assim que a gente tem. A vulnerabilidade é da pessoa. Entendeu? Tipo assim, por isso que eu falei, se sentiu vulnerável? Então, pode ser que os alunos imaginem que ele tenha demonstrado uma vulnerabilidade. Eu acho que pode ser nesse sentido que você está falando. Mas na perspectiva que a gente olha a coisa, vulnerável é o sujeito que diz. Entendi. Que diz que eu digo, diz que sente, sei lá. Não corresponde à imagem que nos constrói de professor da universidade, dizer que não sabe alguma coisa. Mas assim, eu acho que uma das coisas importantes desse projeto é tentar entender como foram as relações entre todos esses sujeitos e por que funcionou ou não. A gente imagina que funcionou, mas assim, por que funcionou. E eu acho que a gente tentar estabelecer essas relações e tentar entender por que essas relações se estabeleceram é uma das partes mais importantes do trabalho. E aí eu fico pensando muito em como é que isso poderia ser avaliado, que tipo de olhares poderiam ser dados para poder entender a relação entre esses sujeitos. Porque assim, falar de tudo, vocês não vão conseguir muito trabalho. Por isso que dão alguns trabalhos aí. Só que o conjunto da obra pode ser uma produção coletiva do grupo, no sentido de trazer essas consequências que você comentou agora. Sabe o que é? Livro. Mas que traga esses diferentes aspectos, mas que tenha, para além dos trabalhos, é mais do que uma coletânea dos diferentes trabalhos. Para além disso, qual é o recado que esses diferentes trabalhos dão? Ontem, depois você respondendo uma pergunta do Luiz sobre a ideia de cultura como um conceito importante para ser incorporado no que vocês estão construindo para a identidade profissional, aí você comentou que isso está um pouco inserido na ideia de sentido de agência, a ideia de cultura. Mas já foi... Vocês já levantaram em algum momento a discussão sobre cultura isoladamente como uma componente dessa identidade? Ou isso não aconteceu? Porque eu desconheço como que cultura está inserido nessa ideia de sentido de agência, não tenho conhecimento, mas eu acho que pelas discussões do grupo e a gente se apropriando da que você apresentou ontem, eu acho que é bem provável que a gente discuta fortemente a ideia de cultura isoladamente, sabe? Aí eu queria saber se no grupo vocês já discutiram isso. Eu só queria deixar claro que a gente olha a agência enquanto verbo, não enquanto substantivo, é a primeira coisa. Porque para quem não teve contato com isso, muitas vezes quando eu falava, mas a agência, tarará, eu falei, pô, o que você está entendendo da agência? Porque não é uma questão que vem do senso comum, que vem da literatura. Aí falava, tipo uma agência bancária, por exemplo, uma aluna falou. Eu falei, opa, não tem que tomar cuidado na hora de escrever isso aí, porque não é disso que nós estamos falando. Não é da agência enquanto substantivo, mas da agência enquanto verbo, de agir sob a sua profissionalização, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente fala de uma agência coletiva, mediada, enfim. E é um conceito que já foi discutido sobre diferentes, tem um artigo que discute a agência que traz diferentes perspectivas. Perspectiva psicológica, filosófica, sociológica, né? E aí, não vou lembrar o autor agora não. Mas é um texto que a gente já estudou, mas o grupo quer, porque é assim. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, enquanto coordenador de um grupo de estudos e pesquisa. Porque você vai avançando, só que o grupo vai renovando. Pessoas entram, pessoas saem.
E aí eu falei, opa, vamos ter que voltar a estudar de novo, está na nossa agenda lá, esse texto para a gente estudar de novo. Mas aí nós já vamos direto para a perspectiva social, que é a que nós temos aderido. Mas tem a discussão sobre o sentido de agência em diferentes perspectivas. Especificamente sobre cultura, quem você está usando? Não, nós não fizemos isso ainda. Nós não fizemos. Eu comentei ontem na palestra. Isso nós não fizemos ainda. Isso tudo é muito novo para nós. Essa tentativa de caracterização, ela foi aquele evento no Uruguai foi quando? 2014? Acho que sim. De 2014 em diante que a gente assumiu isso enquanto desafio. Mas é o que eu disse para você. E aí nós intensificamos os nossos estudos, mas tendo como pano de fundo os dados empíricos das pesquisas todas. Né? E eu acho que é isso que nos fortalece, sabia? Vai ter figurinhas para contar. Vai ter figurinhas para contar. Com certeza. Porque a gente se apropria e transforma. Isso aí. Essa é a beleza, na minha opinião, de fazer pesquisa. Né? Eu sou uma metamorfose ambulante mesmo. Não ter vergonha do que já fez, mas também dizer, olha, não penso mais assim. Qual que é a sua formação, Márcia? Eu sou licenciada em matemática. Mas a pós-graduação tudo em educação matemática? Eu fiz o mestrado em educação matemática na Unesp no Claro, com o Rômulo, o doutorado na USP em São Paulo com o Intercan, e aí depois para Portugal. Rômulo Lins, né? Oi? Rômulo Lins? Rômulo Campos Lins. Nossa, eu quem da matemática é sensacional. Os monstros lá. O texto dos monstros. O Isso aí Jardim pra dos mim Monstros. é épico, assim, é muito legal. O Rômulo gosta muito de trabalhar com metáfora. E aí ele leu esse livro dos monstros, que é da literatura mesmo. E aí... Bom, e ainda sobre esse projeto, eu queria que cada um falasse dos seus projetos, né? Mas ainda sobre esse projeto tem essa parte de expectativas que o Lucas já falou um pouco, que apareceu muito no grupo focal inicial. Qual é a expectativa que os alunos da graduação têm, que era basicamente uma expectativa de que o professor do ensino básico ia ser um monitor desse livro. Não ia ter protagonismo nenhum. É legal olhar como é que essas coisas se reificam, né? Isso. Olhar o processo de reificação dessas expectativas. Esse é o texto que a gente está trabalhando, que eu acho que o Ulisses e o Cléber pode falar mais um pouco, estão pensando nessa parte, né? Que é o que a gente quer mandar lá para a edição do RIPEN. É esse especificamente sobre expectativas. A gente está meio enrolado com essa Não, mas é porque, assim, a gente está enrolado, mas é porque a gente não sabe como olhar, esse que é o problema. Então fala que ajuda. É porque, assim, a gente tem os dados das transcrições, a gente tem algumas falas dos alunos nos grupos focais que falam sobre as expectativas deles sobre o curso. Aí tem os grupos focais no começo, a gente está usando também a entrevista no final para saber se as expectativas elas foram confirmadas ou não. Mas, assim, a gente está com os dados e não sabe muito como conseguir emergir as coisas dali, sabe? E eu, sei lá, estou meio tempo. É 27 de maio. Cléber, deixa eu falar um pouco. Você se assustou com o prazo dele. Não, o prazo de 7 de maio a gente fez tudo no final, mas a gente tem um prazo para a gente pegar no fim de abril. Porque tem que ser em inglês. Tem que ser em inglês. Eu bem que tentei, vou dizer para vocês que eu bem que tentei deixar submeter em português e os aprovados, enfim. Na RIPEN. Na RIPEN, Mas eu e a Ana Canabarro, né? Mas aí a gente foi conversar com os editores e eles acharam melhor de não. O Rony ainda está no Google Translate nessa aqui. Eu confesso para vocês, vocês não vão contar para ninguém.
Mas... Nem tá filmado. Pode ser tranquilo, tá nem filmado esse negócio. Ih, tá filmando. Mas edita. Eu vou falar mais não. Mas tá mostrando também. Ele vai editar. Não é pra ninguém. O editor sou eu, mano. Ele vai editar. Você é da minha banca, o editor sou eu. É assim, vamos ser pragmático. Eu acho que vamos ter poucos artigos. Vou dizer por quê. Do ponto de vista prático, a RIPEM é um D3. Por exemplo, para Portugal não compram absolutamente nada. Uma das editoras é muito na parte. Elas vão mais, nós vamos ter uma dificuldade de texto, porque aquelas pessoas que você tem que dar, eles são muito cobrados, faz parte da avaliação e da progressão funcional deles, esse tipo de coisa. Ou seja, influencia no salário, né, de alguma. E ela fala, as pessoas estão acostumados, assim, vão submeter a outros periódicos. E as outras não escrevem em inglês. Então esse vai ser um fator um complicador. Mas não era isso aí. Porque a própria avaliação da revista não justifica o esforço, nem o gasto financeiro, se não tiver com uma rubrica que esteja incluindo versão. Mas olha só, eu acho, voltando ao que o Wilson falou, eu acho que no grupo focal tem muita coisa que aparece na fala dos alunos sobre isso. Então, mas eu não entendi assim, a dificuldade. É que ele tem os dados e não sabe que lente usar para. É que tem muito dado. É muito. Eu acho que tem que começar olhando o que aparece no grupo focal. No grupo focal a gente pode identificar alguns. Eu não participei dessa. Eu olharia as reificações. Então, mas eu acho que podia olhar as reificações a partir. O processo de reificação. Mas eu acho que, pelo menos para esse artigo, a gente podia olhar as reificações para organizar a análise, começando do que, não sei o que você acha, sobre o que aparece no grupo focal, porque no grupo focal aparecem muitas falas. E como é que elas mudaram no Isso, aí depois vai buscando, aí identifica umas falas assim, e depois pega aquilo e vai buscando elementos ao longo. O que você acha? Onde ela, é isso que eu estou chamando de processo de A gente já reificação. mapeou isso. Por exemplo. Já foi mapeado. Agora, Isso no que nosso não, essas falas, essas coisas marcantes que aconteceram no. Tá, mas pega assim, tenta pensar, pega tudo isso, põe em categorias. Ó, aqui eles estão falando de papel do professor, aqui eles estão falando de um determinado conceito matemático. E vê como é que, nessas categorias, internamente, as falas se modificam no processo. É isso que eu estou chamando de processo de reificação. Então, porque antes a gente não estava com essa ideia de verificar o processo, tanto que a gente estava, os nossos materiais, esse grupo expectativo, era o grupo focal e a entrevista coletiva que a gente fez ao fim. No fim? Tá. Então era mais ou menos comparar isso. A gente não tem essa coisa mais do processo. Quer dizer, a gente tem dados para isso, a gente tem as aulas filmadas e tal, mas não tem transcrição disso. As transcrições são das coisas das Você até poderia, pode, não estou dizendo que é menos válido isso não, de olhar só o começo o focal e só o final. Mas eu sou aquela que quer entender por que o final ficou assim. Sim. E aí, para mostrar por que o final ficou assim, você tem que mostrar como é que esse... É momentos críticos. Né? Como é que isso aparece no processo. Porque aí você evidencia aspectos do processo. E aí, o que eu estou querendo dizer é assim, vocês não precisam tratar tudo. Eu ia falar isso agora. Escolhe uma eu acho que escolher uma, dependendo do que, é que eu não tenho... Não, pode até ser uma só. É que eu não sei o que vocês têm sem ter os dados fica difícil falar. Mas tenta pegar uma coisa que está fácil, que saltou os olhos, assim, não tem como. Né? Que está lá no começo, no fim está super diferente e ver o que aconteceu com ela nesse processo. Pode ser uma categoria só. Eu ia falar isso. Você já tem esse mapeamento do grupo focal. Isso já dá até um trabalho inteiro. Já tem esse mapeamento do grupo focal. O que pode fazer do ponto de vista pragmático é identificar essas categorias
E aí pergunta pro Vini, porque o Vini já olhou a maioria dos vídeos. Ah, bom, perguntar um outro grupo. Tipo assim, olha, a gente queria. Mas aí você traduz para ele o que você quer, né? E aí ele pode ajudar a lembrar lugares nos vídeos e aparece isso. Entendeu? Porque aí Depois mostra o pode perguntar para processo. vocês dois que vocês Não, mas tem nossas anotações também que pode indicar algumas coisas. Você estava discutindo isso. Eu acho que pro artigo, assim, pragmaticamente falando, pro artigo da RIPEM não precisa esgotar tudo, entendeu? Qual é o limite de páginas da RIPEM? Agora, Márcio, isso que você está sugerindo. Acho que é 20. Eu podia fazer isso para minha tese também, né? Isso o quê? Porque o programa do acesso, a ideia de reivindicação vai ter que terminar um trabalho também. Porque assim, quando nós nos propomos a olhar o que acontece nos contextos de formação, de certo modo, da aprendizagem, não dá para você falar isso sem falar da aprendizagem. Então, de repente, você pode ter artigos falando das aprendizagens, por exemplo. E é a mesma coisa aqui, você pode falar dessas diferentes reificações. E aí depois olhar o que tinha na disciplina que permitiu isso. Porque isso parece que vai esbarrar bastante com o meu objetivo geral da minha tese. Porque já que a disciplina é o objeto agora, e decorrendo a vez por 3 momentos, então essas mudanças... É exatamente isso que você está fazendo. Só que aí ele vai ter um volume maior, né? A ideia para pegar uma só que a sua tese vai ter muito mais coisa. Agora, então, eu queria falar um pouco sobre as pessoas agora. Rapidinho, que a Márcia tem que ser 7 horas em ponto. São 6 em ponto. Porque ela tem um voo. Então, só para... Não. Achei que fosse no Galeão, já estava indo lá em casa. Para Londrina. Então só falando um pouco da galera. Então aqui a Bruna, Ulisses, Diego, Daniela, Fabiana, Kleber e Lucas são alunos de doutorado. A Bruna, vou pedir para cada um falar rapidinho. A Bruna tem um trabalho que vai tentar articular ensino com história, então ela é orientada por mim pela Tatiana, que é uma colega da linha de história, não sei se você conhece, Tatiana Rocha. O Ulisses e a Fabiana são orientados da Ana Tereza. O Diego, o Kleber, o Lucas e a Dani são orientandos meus, sendo que a Dani é orientada pela Márcia Fusaro. E aí, o Diego acabou de sair do mestrado, já entrou no doutorado, ele vai trabalhar também, no mestrado discutiu bastante essa questão de hierarquia, depois ele vai falar, e vai continuar no doutorado. E aí, do mestrado tem o Fábio, que não vai estar proibido de falar mais qualquer coisa, eu estou brincando. Claro que você sabe tudo. O Jefferson, que você já conhece, a Sheila, que está ali atrás da Ana Tereza, que é do Peru, que acabou de entrar no mestrado, mas que já tem uma ideia de projeto super legal, que ela não contou para ninguém ainda, mas ela está internacional agora. E aí no meu depois... grupo eu tenho um do Timor-Leste. Legal. E depois tem a Adriana, que está ali, que eu já falei que é minha aluna de iniciação científica. Além disso, a Daniela, a Isabela, que está atrás dela, e a Dali, que está ali, são colegas do LSM, que você já conhece bastante pela doutorado do Fábio. A Daniela também entrou para o doutorado agora. E o Luiz Felipe, que está ali, é professor do município. Capa de revista. Capa de revista. Ele foi capa da onde mesmo? Da época. Da revista. A gente ainda não viu, essa tá saindo.
trabalho incrível com os alunos dele lá. E a Juliana e a Ilauzina já falei agora um pouco. Então, aí quem quer falar, tem que falar rapidinho, porque senão vai dar tempo de todo mundo falar. Quem quer começar? Então, Vai na roda. Eu só quero deixar claro que o coordenador é assim, mas quem manda é a Dália. Então, falando rapidamente, eu sou professor do Colégio de Aplicação. Então fala o Ulisses Fabiana que ela tem que sair que ela dá aula, né? E aí eu queria trabalhar com estágio supervisionado, tentar entender o estágio supervisionado em matemática. E aí o que a gente está pesquisando agora é tentar entender de que maneira as experiências do estágio supervisionado elas influenciam as práticas iniciais de professores recém-egressos da licenciatura. E aí a ideia é, primeiro, tentar classificar como são esses estágios desses alunos. Para isso, a gente vai fazer um questionário em que a gente vai tentar identificar como é que foi esse estágio, tipo, como é que foi a sua relação com o professor, regente, como é que foi quanto tempo você efetivamente ficou fazendo isso, que tipo de experiência, você já tinha experiência como professor ou não, se você achou isso interessante, o estágio interessante para você ou não e tal, e por quê. E aí com isso a gente vai tentar fazer uma classificação dos diversos tipos de estágio, e aí a partir daí a gente quer entrevistar pessoas selecionadas de cada uma dessas classificaões que já estejam trabalhando. Tentar ver como é que se esse tipo de estágio influenciou ou não as práticas desses alunos, desses alunos, dos recém-formados. E aí a ideia é abarcar todos os alunos que foram formados nos últimos 3 anos nos cursos de licenciatura do Rio de Janeiro, no questionário. E aí a partir daí selecionar alguns alunos para poder fazer essa entrevista. A ideia seria pegar pessoas formadas em diferentes instituições. Isso, tentar entender. Fizeram estágio em casa? Não, fizeram estágio em qualquer lugar. E aí tentar entender como é que é o estágio nessas diferentes instituições no primeiro foco, mas o foco principal é saber como é que esse estágio influencia ou não as práticas iniciais desses professores. E essa influência vocês vão se pautar no que eles disseram. Ainda está inicial, então a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser isso. Tá? Eles vão falar sobre. Porque assim, por mais que você tenha uma estrutura curricular, trabalho no estágio, por mais que você tenha uma estrutura curricular, isso vai variar muito de como é que o coordenador do estágio encaminha as coisas, como é que o professor está associado a essa disciplina encaminha as coisas. Então, tentando imaginar aqui para ver. Tem outro ator nessa jogada, professor da universidade. E a ideia é ver se isso emerge também. Não só da escola. Se tem uma parceria da instituição que fala professor da escola. Que tipo de parceria é essa? Legal. Como é que são essas escolas também? A estrutura dessas escolas. Fabiana, sou professora do Cefet, de engenharias, de produção e mecânica, e estou chegando agora, oficialmente. Assisti uma disciplina como ouvinte e a partir daí fui aprovada no processo seletivo. E eu tinha um projeto inicial que ia tratar dos professores do ProEja, e aí a gente, analisando assim a logística da coisa, estou pensando em tomar um rumo completamente diferente, que era um rumo que eu tinha anteriormente nas minhas concepções e meus anseios, assim, que é o ensino de cálculo, assim, de uma maneira geral, mas eu preferi olhar agora para o pré-cálculo em si, os professores do pré-cálculo. E aí ainda está muito confuso, muito obscuro, mas estou levantando a literatura e eu estou pensando em articular as visões que, dentro de uma universidade que tem a disciplina de pré-cálculo e cálculo, como os professores de cálculo veem os professores de pré-cálculo, como os professores de pré-cálculo se veem dentro da instituição, a sua postura, e confrontar visões de professores e alunos, e pensar também, eu pensei que talvez eu encontre uma cultura matemática aí, estabelecida, mas eu estou pensando em confrontar saberes com cultura.
nesse múltiplo olhar, né? Os professores do curso. Eu estou esboçando a coisa, mas a Você vai ter que olhar você vai considerar muitos cursos. Pensar direitinho no critério de escolha. De repente, um que se diferencia muito dos outros. Pode fazer um estudo de caso, né? Um que seja considerado de sucesso, vamos dizer assim. Normalmente isso aí está muito articulado com tecnologias, né? Eu tenho visto que muitas iniciativas estão na perspectiva do ensino híbrido, porque muitas vezes a universidade não quer gastar um professor, né? Para um curso que ele deveria vir com esse conteúdo de base. Então, eles estão fazendo articulações de momentos presenciais, momentos à distância, disciplinas completamente à distância, e aí talvez eu tenha que olhar para isso, né? Mas eu ainda estou vendo o que está rolando aqui no Rio de Janeiro em relação a isso. Uma estratégia para fazer o estudo de caso seria essa: olhar várias instituições, já que você vai fazer esse levantamento, e ver aquela em que tanto o professor do pré-cálculo como do cálculo considera que as coisas estão dando certo. E aí você vai olhar para o que e aí faz o estudo de caso. Porque alguma escolha tem que ser feita. E aí, principalmente o estudo de caso, do ponto de vista metodológico, é uma coisa que me angustia bastante. É um estudo de caso por quê? Porque é qual é o caso? Qual é o caso? Mas será que alguém vai dizer que não dá certo? Eu acho que vai. Eu acho que sim. Eu acho que vai. Não, até para dialogar, na verdade é só... Não, um pouco que eu já informalmente conversei com muitos professores de cálculo, sem que o pré-cálculo não é mais do mesmo. Porque pode ser continuação do ensino médio, que é outra coisa que a gente discute aqui. O próprio papel do pré-cálculo na concepção dos diferentes formadores é diferente. Me parece que às vezes tem um lado acolhedor do aluno que entra na universidade. Mas eu acho que muitos professores de pré-cálculo, eles dão a mesma aula que eles dariam no cálculo, só que um pouco com outra matéria. Só que tutoria de pré-cálculo, também diferente. Ele está bem mais detalhado, como você vai analisar os gráficos, as funções. Então é mais a fundo essa parte de funções. Então a base, essa parte de introdução que é bem rápida. De cálculo 1, pelo menos no semestre. Porque a gente está de primeira semana no cálculo 1, eles dão um período de sonhos. E é bem mais detalhado, entendeu? Você trabalha no CDR? Oi? Trabalha no CDR? Conteúdo presencial. De cálculo? Tem cálculo 2 agora, eu dava pra cálculo. Mas eu do cálculo 2 eu mas eu tenho conteúdo, depois se precisar, pode passar. Mas uma coisa que eu, na sua fala, Fabiana, que parece como se o professor fosse sempre um professor de pré-cálculo e outro professor de cálculo. Pois é, eu posso ter experiência de encontrar uma mesma pessoa que deu pré-cálculo e o cálculo. Não sei, eu tenho conversado com pessoas, na verdade, assim, é muito das universidades particulares ainda, isso aqui no Rio. É mais forte, tá? É bem forte. Mais frequente. É porque eles querem também superar a evasão, porque às vezes o aluno chega e tem aquele choque com o cálculo, então naquele sentido do acolhimento, né, de trazer. Então, pode ser que eu encontre o mesmo profissional. Eu não sei também se eu posso encontrar, por exemplo, eu já encontrei iniciativas no sentido de colocar um sistema de tutoria, mas com conteúdo de pré-cálculo na Federal não. Douglas tem um projeto desse. Não, mas eu conheço mais do CEDES, porque eu trabalho no CEDES também, né? De pré-cálculo. Mas eu tô falando bem. No CEDES os professores são diferentes. E a matéria é isso mesmo. Outra forma de escolher E aí tem resultado? Essa coisa do seu lado? Tem resultado? Se não é, eu dou pré-cálculo junto com cálculo, eu sou professora de cálculo federal. Eu faço trabalho paralelo, exatamente pensando naquilo que falta para o meu aluno no entendimento das questões lá do cálculo em si. Então eu tenho uma visão, então eu faço um trabalho das duas coisas, porque quando tinha alguém, às vezes eu pedia para dá um professor aí para fazer isso, não dava certo, não adiantava, quando chegava na minha mão estava do mesmo jeito. Por isso que eu até coloquei uma questão aqui, como se articulam essas visões, né? Porque às vezes o professor de cálculo tem uma expectativa no curso de pré-cálculo e
e o professor de pré-cálculo tem uma outra visão do que é o ensino de cálculo, e isso talvez entre em choque, né? Ou não, no caso de sucesso, seria como isso se articula bem. Eu participei do grupo de, quando eu estava fazendo mestrado, eu participava do grupo do Valdir, que trabalhava cálculo. E ele dizia assim, é uma bobagem esse negócio de cálculo. É uma bobagem. O que deveria... Eu estou lá no cálculo, vejo que o aluno tem dificuldade em determinada coisa, eu vou trabalhar com suspenso, acho que eu tenho plano, e vou trabalhar conforme a necessidade for surgindo, eu trabalho. Era isso que eu... Então, mas tem gente que vai falar que não dá certo? Tem. A maior foi a maioria também. Não, eu sei, mas assim, quem vai dizer que não vai dar certo, para a pesquisa. Dizer que não vai dar certo, pode ser. Eu não estou pretendendo defender, não. Eu quero justamente olhar como tem sido essas iniciativas e como é o papel do professor nesse processo. De olharem sobre ele e dele. Mas se você pegar, de repente eu penso assim, um professor que seja o mesmo no pré-cálculo e no cálculo, aí ele tem uma noção diferente. Eu acho que eu acho que você tem grandes chances na relação com ele, perceber o que ele exibe como diferença no trabalho que ele faz, numa disciplina e em outra. Talvez você tenha bastante elementos para analisar, porque quando são dois, você pode atribuir a N coisas, né? Isso aí. E fugir um pouco. Esse é um critério legal. Então eu acho que se você pega o mesmo, principalmente pensando no estudo de caso, eu acho que seria, a princípio, um cenário mais rico. É porque a expectativa é dele mesmo, não é do outro, né? Exatamente. Bom que você sabe, não. O pessoal do Espírito Santo ali. Mas eu estava falando. Eu tô brincando. É porque a gente você vai voltar para o Espírito Santo. Tá muito rico no Rio. Então agora, Bruno. Então, como o senhor falou, a ideia da minha tese é fazer uma associação. Eu sou professor da Unirio, que é uma universidade federal aqui também no Rio. Que o Juiz Felipe e a Fabiana são egressos. A ideia é tentar articular, porque a minha dissertação de mestrado foi uma dissertação em História pura. Aí depois, História da matemática. Sim. Quando eu vim para o doutorado, eu já tinha interessado na universidade, então eu queria entrar dentro da formação de professores. E aí, então, a ideia é, sei lá se eu posso falar assim, entender como que a história da matemática pode compor o grupo de conhecimentos matemáticos que o professor tem que ter na sua formação. Então, aí eu gostaria de discutir coisas sobre a identidade profissional do professor na parte da formação de professores. E na parte da história, a parte que eu escolhi para poder exemplificar como que isso pode acontecer, é fazer uma contraposição entre os métodos analíticos e sintéticos. E aí eu acho que vai dar para falar também um pouco do uso da história no ensino, que tem a ver mais com o lado de lá. E é mais ou menos isso assim, que eu quero falar. O método analítico sintético, a grosso modo, o método analítico é aquele que a gente usa para resolver. Ela sabe. Sabe? Eu acho que sim. É porque em história tem um entendimento lá particular. Por isso que eu perguntei, você viu que eu perguntei a história da matemática? Porque você tem toda a discussão da história da matemática, da história na educação matemática e da história da educação matemática. Não, é a história da matemática. Discute e tudo mais. Eu acho para texto primário, texto que comenta, é da matemática. Certo. E aí na formação de professores, porque é assim, você vai ter que olhar um determinado contexto, já que você quer olhar a formação de professores. Você chegou a pensar, tipo assim, numa disciplina específica, não pensei, num projeto específico? Eu não pensei em olhar para uma disciplina, eu pensei em fazer
Porque tem um referencial teórico que a gente estudou no grupo, que é das gregas, como é que é o nome do referencial? Eu não sei. Que é das tarefas que ela utiliza, assim, você tem uma tarefa, aí apresenta uma solução fictícia, e aí você faz uma atividade em cima daquela situação. Eu acho, aí é uma coisa muito ainda que eu acho, sem vazamento. Mas essa tarefa com base histórica. Então, eu queria que fosse uma tarefa com base histórica e que fosse uma solução sintética, que poderia ser uma solução histórica, e aí pedir para o professor olhar para aquela solução e ver se ele entende, se ele reconhece aquilo como matemática. Porque eu acho a grande questão que me motiva é o fato de alguns professores, eles olharem coisas que os seus alunos fazem e eles falarem que aquilo não é matemática. Porque não está dentro do padrão que ele está acostumado. Então, não poderia falar numa coisa muito ampla, e eu acho que o método analítico e o método sintético, eles têm naturezas assim, bastante distintas, que isso poderia ser contraposto. Tipo, que o professor ele precisa considerar tanto um modo de pensar analítico como um modo de pensar sintético, como que ele, dentro da sala de aula dele, ele lida quando ele está com alunos que pensam de uma forma diferente da dele, por exemplo. Tem a ver com essa coisa de ouvir o aluno. Tudo de bom. Eu me aventurei na época aí, né, entender a questão da história da formação de professores. E alguns dos trabalhos que nós estudamos falava da perspectiva do jogo de vozes e ecos. Já viu essa perspectiva? É mais ou menos isso. Quais são os ecos que as vozes do passado causam para você hoje? Entendeu? Porque uma coisa é você olhar para a história, veja, nós olhamos para a história com outro óculos, não é com o mesmo arsenal instrumental e etc. que eles tinham naquela época. E aí você vai valoriza-se a questão do contexto e tudo mais. Mas olhando hoje para, vamos pegar complemento de quadrados, só para, enfim, do ponto de vista histórico, trazer uma resolução que faz parte da história da matemática, o problema de uma resolução é ver qual é o eco que isso tem hoje, não só do problema em si, mas da resolução dele. Né? Então, essa o Luiz Felipe tem uma oficina de complementar essas coisas. Feito isso na colônia. Sim, mas é que ela está falando da utilização da utilização da história. Da história. Não tem a ver com isso. Não sei, só estou falando assim, qual é o eco que isso tem hoje? Não sei. Não, é porque é uma lente de análise. Tem teóricos que defendem o uso da história no ensino na perspectiva que ele chama do jogo de voz e eco. Eu estou barateando essa minha fala aqui. Tem que olhar com mais cuidado. Mas esses textos que você tem, eles têm indicação dessa referencial? Sim. Eu tenho, já tem uma pastinha que eu fiquei fazendo uma pesquisa assim, eu fiz duas produções, vou olhar lá. No livro do Miguel, quando ele apresenta o Antônio Miguel, sabe, a história, ele fala um pouco dessa perspectiva. Antônio Miguel, mas não sei qual é o livro. Tá. O livro chama História na Educação. É da História da Autêntica. Educação. Não. É História da já li. Mas é da Autêntica. Tá? Ele com a Maria Ângela. E lá ele vai trazer as diferentes perspectivas do uso da história na educação matemática. Então tem essa perspectiva que valoriza mais dados e fatos e datas, outra perspectiva que tenta reproduzir dentre elas aquela coleção delas, é isso. A coleção da educação matemática mesmo. E uma das perspectivas que ele discute lá é o jogo de vozes e ecos. E aí, por que eu estou falando desse texto? Lá tem os autores. Você pode pegar os autores que estão lá e aí fazer o levantamento
deles. Porque o que o Miguel e a Maria Ângela fazem? Trazem todas essas perspectivas para poder falar da deles. Que a deles, o que ela diferencia? É história vetorizada, pedagogicamente vetorizada. História pedagogicamente vetorizada. E aí eles defendem essa perspectiva. Eu acho que se você ler esse livro, Miguel, pode te ajudar a pensar naquilo que você quer. Eu só queria fazer uma pergunta para a Bruna, até porque tocou no nome identidade, eu fico depois pensando nisso. Você vai tratar historicamente isso? É história pedagogicamente vetorizada. Perspectiva do Miguel. Não vou tratar historicamente a identidade. O que eu quero é falar da identidade do professor e como que saber história faz parte dessa identidade. Era isso que eu estava falando. Ou não. Ou não. Porque na verdade, a minha experiência é uma coisa que eu acho importante. Que faz parte, que deveria fazer diferença na formação. Mas é possível que ela vai encontrar por força de lei. Porque, por exemplo, quando eu estudei, eu não vi nada, absolutamente nada de história da matemática, quando eu fiz a lição de arquitetura. Quando eu falo por força de lei, se você pegar a resolução 2 de 2002, hora que eles listam para a formação de professores, e como consequência dela tem um parecer para os cursos de licenciatura. E lá tem, por força de lei, que tem que ter discussões da história e da filosofia da ciência e da matemática nos cursos de formação de professores. Muitos discutem a lei, você também pode contribuir discutir no voltar. Vamos passar para os outros que não vai dar tempo de encerrar agora, Diego. 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 Pode deixar por último, senhor, que eu falo no... Então vai na roda. Tá. Então, eu sou aluno de doutorado agora, ingressando agora em março, né? Então, o projeto de doutorado que eu submeti foi um desdobramento do que eu fiz no mestrado. Ainda não sei ao certo se vai ser isso realmente, mas no mestrado eu observei a cultura matemática era mobilizada por licenciados no contexto de um curso de análise real. Eu buscava mais ou menos observar percepções de licenciados sobre a matemática no contexto de práticas sociais e culturais que eram mobilizadas nesse curso. Então a gente caracterizou essa cultura matemática, que a gente chamou, a partir de uma percepção hierárquica que eles tinham da matemática acadêmica em relação à matemática escolar. E era um pouco parecido com o que a Bruna estava falando, uma proposição de tarefas sobre o teorema do valor intermediário, de um contraponto de uma solução poderia ser considerada mais intuitiva e outra mais simbólica. E aí, quando a gente foi a campo, acabou perdendo muitas falas dele, valorizando mais uma escrita simbólica, um rigor na matemática, que propriamente um... Pelos próprios alunos ou pelo docente? Licenciados. Foi como licenciado. Foi num curso de análise, que a gente aplicou os alunos de análise. E aí apareceu muitas falas que essa percepção hierárquica muitas vezes era atribuída também à figura do professor. Então, onde ele valorizava o professor da matemática da universidade, né, e desqualificava a figura do professor. Tem uma fala que eu acho bem representativa disso, que me chama a atenção, que é assim, tem um participante que fala assim, quando acontece uma situação do aluno perguntar uma coisa e o professor não saber, se isso acontece em ensino superior é porque o professor da universidade, porque o conteúdo é difícil. Quando acontece em educação básica é porque o professor não sabe. Mas isso ele não está questionando, não, ele está afirmando. Ele está afirmando. Ele está afirmando. Se o professor da escola não sabe dar um retorno ao aluno, é porque ele desconhece o conteúdo. Ele não está fazendo uma reflexão sobre isso. Ou seja, a percepção hierárquica que eles tinham sobre o conteúdo era atribuída também à figura do professor. E aí envolve também a questão de identidade. A gente colocou um eixo como identidade cultural, que a gente chamou. Que um dos alunos ele fala que não se considera professor de matemática enquanto não passassem análise. E aí a gente... porque vocês têm uma disciplina de análise diferenciada. Eu estou pensando na disciplina de análise. Meu Deus, meninos, tem lá na UEL. Ele não foi... Mas isso não foi aqui, não foi na UER. A pesquisa não foi desenvolvida aqui. Não, não. Ela foi desenvolvida na UERJ, que não tem um programa de
Porque lá o discurso, aqui o discurso é esse, eu só vou ser professor depois que eu passar a análise. Lá é assim, eu não preciso dessa disciplina. Tem muito. Aqui acho que talvez a gente escutasse também isso. Enfim, essa questão da identidade é como ele está muito preocupado em reproduzir essa matemática do que propriamente desenvolver profissionalmente ou valorizar seu desenvolvimento profissional. Por isso que é a questão da identidade que a gente citou também. E aí a gente não olhou a prática desses licenciados, então a gente não pode afirmar nada como se isso seria levado para a sala de aula. Então, isso foi um desdobramento. Aí eu coloquei como primeiro doutorado observar aspectos da cultura matemática serem mobilizadas na educação básica. De que maneira essa cultura que a gente discute seria manifestada? Com recém-formados então, ou não aí necessariamente? eu não sei necessariamente como seria. Um professor de educação básica recém-formado ou não, eu não pensei nisso. Mas basicamente seria observar uma sala de aula, né, com o professor e tentar estabelecer relações também com as percepções dos alunos sobre a matemática e a percepção do professor. Se essa cultura matemática que a gente identificou na formação, será que também era observada no professor em sala de aula, então nos alunos até da educação básica? A ideia inicial seria essa. E esse trabalho de mestrado dele vai ser uma trabalho do GTEM, que a gente mandou na próxima edição. Eu acho que ficou muito legal o trabalho desse mestrado. E estava na banca era da Cristina. A ideia do doutorado? Pois é, então, mas até estava. Falando da cultura matemática, você sobre o aluno, se você faria algum corte para alguma matemática da análise, só para manter o. Matemática da análise, não pensei sobre isso, até não pensei como que eu ia, metodologicamente, como que eu ia trabalhar isso na. Eu até conversei sobre isso com a Dainha, ela deu outra ideia, que era olhar para as disciplinas, por exemplo, de estágio e ver se essa hierarquia também acontece lá. Eles também, no contexto da disciplina de estágio, também consideram aquele saber inferior. Assim. Que foi a universidade, porque é muito particular, eu acho. Particular não, aqui que é particular, na verdade. Né? O R seria o comum, o senso comum. Porque ela tem um corpo docente muito, com muitos professores vindo da matemática pura, não tem mais impressão sobre o ensino como tem aqui. Então aquilo ali foi muito forte e foi a universidade que eu me formei, né? Então já tinha essa integração também lá. Vindo de lá, já tinha essa integração. Então eu não sei, por exemplo, num programa que reflete sobre essas coisas, né, se realmente ia aparecer essa cultura tão forte. Foi a sugestão que deram ao Victor. Né? Para ver se essa hierarquia que vem da disciplina de matemática acaba como se generaliza. Né? A gente vai pensar sobre isso. Mas vamos, Dani, fala um pouco. Então, eu terminei o mestrado recentemente, defendi em janeiro, muito recentemente, emendei mestrado e doutorado, mas eu estou vindo da Rural, fiz o mestrado lá na Rural. Eu vou mudar, eu vou manter o local, mas vou mudar totalmente a temática, porque eu estudei aprendizagem de logaritmos no laboratório de matemática. E agora, para esse programa, eu submeti o projeto para olhar a formação de professores no laboratório de matemática, mas num laboratório de matemática fundado, gerido e sediado por professores da educação básica. Então, onde a gente conversa com a universidade, mas a universidade vem trocar figurinha com a gente, na figura dos professores, seus mestrandos, seus doutorandos, mas outros professores também vêm. Luiz Felipe é figura carimbada lá no laboratório, diz sim a todos os... Mesmo na época a gente não tinha patrocínio ainda, Luiz Felipe vinha com dinheiro próprio e gastava o tempo dele, enfim. E a ideia é ver nesse ambiente como se dá a formação dos professores. Esse ainda está embrionário, a gente ainda tem que sentar para decidir coisas, mas o mote é esse, a ideia é esse, o nosso ponto de partida é esse. Olhar essas transformações. Olhar como isso acontece.
ainda não temos clareza de quais são os objetivos, qual é o problema. Esse é só apenas um ponto de partida. E eu gostaria de fazer só um parêntese, que eu achei especialmente, eu tenho que agradecer muito ao Vitor por ter se interessado por essa temática, porque não é comum a gente olhar para esse tipo de demanda, né? Onde a lógica, não sei se é a lógica, mas alguns paradigmas são quebrados, são subvertidos. Eu acho que vai ficar bem. Eu também acho. Eu acho que tem as coisas que o Nova fala também, tem muito a ver com isso, que eles falam muito essa questão da formação continuada acontecendo na escola, a escola como um locus de formação e tal. Tem muito a ver com aquela coisa esse trabalho no laboratório que acontece na escola e tal. De quebrar aquele paradigma de vir, que é mais uma vez uma coisa que eu falei agora há pouco, que parece que o saber ali do professor está deslocado para um lugar externo à prática profissional do professor. Né? Então isso quebra isso. Né? Então nem sempre alguém que é externo à escola, tipo, dizer para o professor como ele tem que saber, o que ele tem que saber e como ele tem que trabalhar. Né? Assim, então acho que de algum modo a gente tem isso de uma maneira às vezes mais explícita e às vezes mais velada, né? Porque se você for pensar nas indicações que a Secretaria de Educação é uma influência. Quer dizer, pode não ser explícita, mas é uma cartilha que desqualifica a autonomia, desqualifica o saber, fala, você tem que fazer isso aí. E eu falei dos documentos oficiais, mas o livro didático também pode fazer isso, dependendo do modo como que o professor assume o livro didático, né? O livro didático, eu discuti isso na minha dissertação de mestrado. O livro didático ele é um componente importante na formação continuada do professor em serviço, formação em serviço. Ele muitas vezes vai ser aliado à própria prática do professor e vivência dele enquanto aluno, enquanto professor, a única referência que ele vai ter na vida. Dependendo da formação, mais forte ainda. Isso fica mais forte ainda. Porque se você tem uma formação inicial que se distancia da prática profissional do professor, a hora que ele se vê numa sala de aula, o que ele vai fazer? Ou seja, ele tem que dar um conteúdo que ele nunca viu, ele vai usar um livro didático para entender que conteúdo fatalmente. Passar pro aluno. E vai seguir daquela forma. E curiosamente ele vai ver, ele vai fazer a aprendizagem primeiro, ele vai passar como aluno. Como ele não sabe, ele aprendeu como aluno, vai passar como aluno. É outro tipo de visão, outro tipo de construção. Ele vai aprender a hora que ele for dar aula. Da aula, na hora da aula. Na hora da aula. É na hora da aula. Com a pergunta do aluno. Exatamente, a construção da aula é com as dúvidas que vão surgindo do cara. Estou querendo isso. Tá, então eu tenho que pensar nisso depois, peraí. Agora eu queria só faltar um pouco tempo que a Sheila falasse, porque o Jefferson já teve sua cota de aluguel da Márcia. O Jefferson almoçou com a Márcia hoje, apontou para lá. Que a dica se falasse, a Sheila também fez umas disciplinas. Menina almoçando, Vitor, e aí, fala. Gente, mas me defende. Como come esse menino, gente? Sheila, fala. Eu não vinha preparada. O problema foi uma inquietação, foi que... A Sheila está acabando de entrar no mestrado agora, também, em 2017, mas ela já fez umas disciplinas como ouvinte no ano anterior. Eu estudei a carreira você fala já a carreira de matemática, e eu vi como ingressamos a lá uma turma de 50 alunos, e nos primeiros semestres, nada mais a carreira de matemática, a maioria dos cursos são de matemática. Sim. Nos primeiros semestres, nada mais, iban disminuyendo los alumnos. Sim. Ya no segundo ano, de 50 só ficaban 10 alunos. E no final da carreira. É verdade.
minha turma tinha 60. Desculpa. No final da carreira só tomamos 2 alunos. A maioria, o professor Vitor falou para mim também que se chama delação, desertam os alunos, desertam a maioria. E agora que eles deixaram um trabalho para mim, pude investigar um pouco mais, pude ver muitas pesquisas, investigações que falam que há várias maneiras de evadir, não necessariamente tem que ser ao final da carreira, pode ser durante a carreira e pode ser que deixem a carreira ou se cambiem de profissão. Então, eu queria ver qual é o papel do professor de matemática aí para tratar de que não suceda isso com os alunos, porque muitos alunos ficam assim. Qual o papel para que isso aconteça? A gente está dando aula de metodologia, eu e o Everson, que eles estão fazendo, e a Sheila falou recentemente no trabalho que a gente passou assim, uma coisa que é bem legal, que é confrontar um discurso que existe meio que culpabiliza o aluno pela própria evasão. E tem um discurso que tenta identificar o que acontece ali dentro da universidade que provoca essa evasão. E a gente tem dados aqui, que a gente tem entrevistado alunos e tal, que eles falam de como eles são recebidos aqui. Então eles já são, por exemplo, tem depoimento que fala assim, você entrou para a UFRJ, mas entrou com a nota do Enem X. Então você tem que chegar, para estar no nível da UFRJ, você tem que chegar. Então o aluno é recebido assim, entendeu? Quando chega aqui. E aí é um discurso perverso, porque depois culpabiliza o próprio aluno pelo esse insucesso que é praticamente imposto a ele, entendeu? Eu gosto de pesquisa que fala que o aluno quer ver como observação, mas eu encontro outra pesquisa, agora que estou procurando, que fala que o professor, eles é que tem, falam de um professor que vai, algo assim, que o papel do professor é tratar de fazer que os alunos aprendam, não? O que ele faz para a aderência, né? Porque eu sempre, a gente vai tentando entender a lógica fazendo algumas comparações, né? Eu sempre digo assim, tem professor que entra na sala de aula e fala assim, quero ver quantos aqui que vão passar na minha disciplina. Ou se não, assim, depois da P1 tem lugar sobrando na sala. Aqui eles então, veja, ele já chega dizendo isso. E aí eu falo assim para os meus alunos lá, com orgulho. Com orgulho. Quantas vezes você ouviu um médico dizer assim, quero ver quantos que vão sobreviver após a minha cirurgia? Entra no CTI e fala assim, aí. Vocês já viram? Gente, é o fim do mundo o professor falar uma coisa, porque ele está depondo contra o ofício dele. Ele está assumindo, ele está depondo contra o seu próprio ofício, que é o de ensinar. O médico jamais vai falar, quero ver quantos aqui vão sobreviver. Quero ver se vai sobreviver à cirurgia que eu vou fazer em você. Você vai ver. Adeus. É quase um pede para sair do tropa de elite. É mais ou menos isso. Mas isso não é um privilégio da academia, não. Eu tive um professor na UERJ, o Silvio Pinha, eu fiz na rural, estava em cálculo 3, eu voltei para o cálculo 1. Aí eu repeti com 4, eu devia ter 19 anos. Aí eu estava lanchando na cantina e ele parou do meu lado e falou assim, você é um bom aluno, você quer fazer minha cálculo 2 como 20? Eu falei, não posso, professor, porque eu quero ser professor, você é um exemplo do que eu não quero ser como Aí o homem ficou olhando para mim e falei, considero, agradeço, mas eu sou muito novo, eu sei que eu quero ser professor, mas você é um modelo de professor que eu nunca quero ser. Só passaram 2. O erro não foi nosso, o erro é seu. Muito bom. Aí ele, muito obrigado. Ele vai falar isso aqui. Eu não faço ninguém, gente. Eu sou muito chato. Gente, eu não quero citar nomes, mas a Vinagre, a UF, a cadeira de Umbanda, hein?
Vinagre é tempero. Isso é em Libras. Sambou na cara da sociedade. Ele falou que em Libras é sambar na cara da sociedade. Não, eu tive amigos que desistiram faltando só análise. Ela reprovasse 3 anos em análise e foram jubilados, faltando só análise. Lá na UEL acontece. Mas ela tem um prazer imenso em reprovar assim todos. Então, esse estudo dela é bem bacana. Assim, eu estou entendendo que ela vai olhar o que o professor pode fazer para que ocorra essa aderência, né? Porque uma coisa, porque nós temos 2 grandes problemas. O acesso, ou seja, as pessoas não estão mais procurando os cursos de licenciatura, e aqueles que procuram com a aderência que eles têm. São 2 coisas. Eu não li o trabalho, mas eu sei que teve como é que ele chama? Ele é professor lá em Campo Mourão e fez o doutorado lá em Maringá. E ele estudou um pouco disso, da invasão. Ai, gente, eu tô ficando velhinha. Eu esqueci das coisas. Gente, eu já nasci velho, que eu não lembro de nada. Mas eu faço depois. Não, que é pegar um voo com o Fábio. Ele avisa pro voo que ele vai no banheiro, porque ele é um velho mijão. Ele fala isso umas 50 vezes no voo. Não, gente, eu acho que eu tô um pouquinho cansada. Eu tô esquecendo nomes. Mas eu esqueço coisa pior, gente. Eu esqueci a mala. Ah, nossa senhora, uma mala rosa. Tá, mas eu vou ver se ele já defendeu. Ele defendeu esse ano agora. Eu acho que o trabalho dele já deve, inclusive, estar disponível na página do programa. Eu saí no tanto, esqueci a mala. Na Wendy. Bom, agora infelizmente a gente tem que encerrar, porque senão queremos que a Márcia perca o voo. Ou queremos. Ou queremos. Tá. Então foi muito legal, eu acho, né? Olha, é legal pra mim, né? Parabéns pelo trabalho do grupo, né? Porque a gente tem um grupo assim também. E isso, gente, é maravilhoso. Porque ao falar, mesmo que você não saiba o que você vai fazer, você começa a falar, as ideias vão surgindo e elas brotam nos outros que podem te ajudar também. Então falar sobre o trabalho é fundamental. Estou falando que eu não tive isso no meu doutorado. Foi quase que solitário. Porque eu tive 3 ou 4 encontros com o Biratã. No doutorado inteirinho. E isso faz uma falta. Então eu acho que vocês têm que se auto-agradecer e se auto-ajudar, né? Ouvir é um bom ser um bom ouvinte. Eu acho que não dá para pensar nesse negócio de produzir coisas sem ser em grupo, né? De você ficar. Não existe isso. Né? Sabe por quê? Quem vai legitimar aquilo que nós estamos fazendo são os pares. Então, se você não negocia com os pares, você não vai legitimar. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Márcia voltará sempre. Você quer se adiantar? Vamos deixar a chave aqui. A gente tem a face da identidade. Jeff, tá desligado? O que eu posso fazer é você viu Deixa eu dar uma panorâmica aqui agora. Panorâmica aqui, olha, gente, olha a selfie.